Passando aqui para te lembrar que todas as noites, das 20 às 0h, tem um programa apaixonante e cheio de emoções. Simplesmente Cantares in Love. Cantares in Love. J. Soares, a voz do amor. Estarei sempre junto a você e a cada noite um encontro que vai fazer toda a diferença na sua vida. Com a tradução da noite, Top Love, as 5 mais românticas da noite, sequência das boas lembranças. Tem ainda o Special Love, peça que eu toco, histórias de amor, espaço amizade e muito mais. Vale a pena você ouvir e compartilhar esse amor. Sou eu em nome do amor. Cantares in Love, o amor entre nós. No programa Shekinah, Momento da Palavra. Comunicando, Pastor Charles Rodrigues. Graças a Deus e vença hoje. Emmanuel, Deus é conosco. Um prazer imenso estar aqui com todos vocês. Estamos numa série de mensagens, quebrando as maldições, falando sobre legalidade, falando sobre a cura da igreja. E hoje nós vamos falar sobre a oração judicial. Oração judicial. Você que está acompanhando aí através da 91.3 FM, que Deus abençoe sua vida sobremaneira. Você que está no YouTube, você que está no Facebook, você que está aqui no Instagram, que Deus abençoe. Todos que estão me ouvindo pelo aplicativo, ou me assistindo pelo site, me ouvindo também, não é? Você que está me ouvindo através do site, são múltiplas plataformas e que bênção, a irmã Selma, minha amiga, a paz, pastor, esse programa é uma bênção, obrigado, beijo no coração, Selma. Meu amigo Edivan, já estou prontinho para escutar, muito bem. Eduardo, seja bem-vindo. Todos que estão aí conectados, Josicleide, Carla Lino. Puxa vida, que bênção, não é? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a oração judicial. E nós vamos começar em Lucas 18. Vamos começar em Lucas 18. E eu quero que você acompanhe comigo. Em nome de Jesus, eu peço orientação a Deus, ao meu amigo Espírito Santo. Fale conosco, por favor, Senhor. Fala aos nossos corações e dai-nos mais de Ti. No poderoso nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Amém. Muito bem, meus amados, Lucas 18, o Senhor Jesus traz uma parábola aqui. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Repare, gente, você e eu precisamos orar sempre.
Nós, esses dias, falamos sobre a oração da madrugada. O que acontece quando oramos na madrugada. E demos exemplos de homens e mulheres, inclusive Jesus, que orava na madrugada. Falamos sobre a cura da igreja, essa mensagem, cura da igreja. Olha, gente, vai lá no YouTube, Pastor Charles Rodrigues, e acompanhe essa mensagem, guarde no seu coração sobre a cura da igreja. E essa mensagem sobre a oração judicial, é muito importante você prestar bem atenção nesse ensino, porque se você aplicar no seu dia a dia, você vai ter resultados tremendos. Você vai acessar o sobrenatural. Estamos aqui na terra e Adão e Eva, nossos pais, deram legalidade ao inimigo. O príncipe Adão, a princesa Eva, eles pecaram e Satanás recebeu o título de príncipe do mundo. Mas em Apocalipse 5 diz que há livros, sabe? Deus tem livros, Jesus tem ali livros de toda a nossa vida. A nossa vida foi escrita nesses livros, a minha e a sua vida, e de toda a humanidade, não é? Mas há uma escritura que diz que a terra pertence a Deus e Deus deu aos filhos dos homens. Então, aquele título de posse que Satanás tomou após a queda de Adão e Eva, Jesus, ele que é o Verbo, ele cumpriu o propósito da vida dele e ele resgatou a terra novamente. Então, Satanás, ele perde tudo, inclusive o planeta. Inclusive o planeta. E Deus restaura a autoridade, porque o último Adão não pecou. A glória da última casa, que é Jesus, é maior do que a primeira, que é Adão e Eva. Agora, nós temos, além da unção, há um alto nível, há um nível mais elevado do que o nível da unção, que é a autoridade do crente. É quando você se assenta nos lugares celestiais. Jesus venceu e se assentou à direita do Pai, e nós fomos crucificados com Cristo, mas estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. Você que entregou a vida a Jesus, você que aceitou Jesus como Senhor único e suficiente Salvador, seu nome está escrito no livro da vida. Mas há livros, e num destes livros, a história da humanidade foi escrita e de cada pessoa, individualmente. E a sua história e a minha foi escrita. Como diz o Salmo 139, Deus já sabia de tudo. Até antes de você abrir a boca, Ele já sabe. E quando você estava sendo entritecido no ventre materno, sua história já tinha sido escrita, a minha também. E, como diz em Efésios 1:4, Ele já proveu as bênçãos para mim e para você antes da fundação do mundo. Ele já me abençoou, já te abençoou. Mas não podemos alterar a nossa vida, nem um i, nem um tio, naquilo que foi escrito. Você pode tomar decisões, nós tomamos decisões que nos leva para uma vida aquém daquilo que Deus quer e planejou para mim e para você, quando obedecemos a nossa carne, o nosso eu, quando guardamos a mágoa, a ofensa, quando tomamos decisões na hora da raiva, da ira, do orgulho,
da vaidade. Quando nos conectamos, sabe, ao pecado e fazemos do pecado um estilo de vida. Então mesmo, o Deus que é amor, ele é justiça. Deus é o justo juiz. Quando Adão e Eva pecaram, Deus não queria dar o despojo de guerra à terra para Satanás. Mas, por vontade permissiva, a terra foi entregue por algum tempo até Jesus vencer o pecado e a morte. E vai chegar o dia do reino milenar de Jesus aqui, tempos eternos. A igreja vai voltar com Jesus e todo o planeta será, literalmente, Deus viverá conosco aqui. Mas enquanto isso, eu e você fomos chamados não para sermos impactados, dominados pelo mundo, mas para reinarmos em vida. Não para vivermos uma vida religiosa, chata, sabe? De repente você está assim, dentro de uma igreja, e você não vê nada, é só isso, cadê o poder de Deus, sabe? Meu Deus, eu estou na igreja, é uma chatice, os irmãos, alguns são chatos, outros são bacanas, mas cadê a unção e cadê a liderança, sabe? Por que eu não estou reinando em vida? Então Jesus ensina uma parábola aqui, que nós temos que acionar a justiça do céu. Nós temos que pedir a Deus que venha nos justificar na terra. Justificar, sabe, é Ele exercer na nossa vida a autoridade dele e fazer o que ele planejou. É dar lugar a Deus e fechar a brecha para o inimigo das nossas almas, para Satanás e seus demônios. É por isso que o diabo faz de tudo por tudo para nos conectar a pecados. Não importa se é um pecado pequeno ou grande. Sabe, lá em Isaías 59 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça. Então, nós temos que entrar com uma ação na justiça contra Satanás. E nós temos que apelar para o tribunal do céu. E Jesus é o nosso advogado. Jesus é o nosso sumo sacerdote, que nos entende muito bem, porque ele esteve aqui em figura humana. Jesus é o nosso advogado. O Espírito Santo é aquele que fala com o advogado Jesus por intermédio da oração. Ele fala com gemidos inexprimíveis. E o advogado Jesus apresenta a nossa defesa, porque esse advogado, ele apresenta um álibi que dá a Deus o direito legal de nos justificar e nos abençoar. É que nós fomos isentos da culpa porque alguém tomou o nosso lugar. E quem tomou o nosso lugar? Jesus. Todo aquele que pecar deve morrer, diz na lei de Moisés. Então Jesus morreu em meu lugar e no seu lugar. Então, a cédula de culpa que era contra mim, contra você, foi rasgada. Não devemos nada a Satanás. Mas ele vai nos acusar. Ele é o acusador. Ele é o acusador. É por isso que muitos não conseguem crer para receber. Porque quando vão orar, oram sem acreditar que vão receber. Oram da maneira errada. Oram sem fé. Oram e não vê o resultado instantâneo e desistem. Não perseveram. Então Jesus está dizendo que a igreja, que eu e você devemos orar insistentemente. Oração constante.
Todos os dias, toda hora. Se você quer algo de Deus, você tem que orar. Você tem que acionar a justiça divina na terra, acionar o céu pela causa que você está enfrentando. Não é por força nem violência. A armadura de Deus é para queimar os demônios, sabe? Queima, Senhor, manda fogo, envia os teus anjos, Senhor, sabe? Eu uso o teu poder, a unção, eu digo fora todo espírito demoníaco e eu tenho a armadura de Deus. Mas por que não está funcionando? Por que não está funcionando? Se Deus me deu o Espírito Santo e eu tenho a armadura dele, porque eu tenho que entrar com uma ação judicial. E essa oração é a oração judicial. E diz assim, Lucas 18, então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar e nunca desanimar. Satanás quer que você desista, desanime. E diz assim, repare, ele disse, olha o que Jesus disse, olha a história que ele conta. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. Havia um juiz corrupto, arrogante, não temia Deus. Era um juiz que, sabe, ele não estava nem aí para ninguém, não temia a Deus, não respeitava, nem se importava com ninguém. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia a ele continuamente, repare, suplicando-lhe, faze-me justiça contra o meu adversário. Ora, uma viúva era uma mulher simples. E naquela época, uma mulher viúva, ela não tinha apoio do governo. Uma mulher viúva, como iria se sustentar? Uma mulher viúva, naquela cultura, naquela época, como que essa mulher, ela iria, sabe, ser efetiva ou ingressar no mercado de trabalho da época? Mas ela tinha algo para resolver contra alguém que queria prejudicá-la. Quem é que quer nos prejudicar? Nós temos um adversário. A nossa luta, como diz lá em Efésios 6:10 em diante, não é contra os seres humanos, mas contra os principados, potestades e dominadores que tramam contra nós, que usam pessoas e que criam uma atmosfera para nos desanimar ou nos conectar a pecados. Eles criam ciladas, armadilhas e usam pessoas. Mas essa viúva, sabe, alguém que não tinha destaque na sociedade, não era uma empresária, não era a esposa de um político, não era a esposa de alguém de nome e renome, era uma mulher sem marido. Naquela época, naquela cultura. E ela vai até esse juiz e ela vai suplicar ao juiz que ajude ela. Só que esse juiz é diferente do justo juiz que é Deus. Esse juiz é diferente do justo juiz.
que é o nosso Deus e é o nosso Pai. Além de ser o juiz, ele é o nosso Pai. Ele é amor e é justiça. E ele colocou para nos ajudar a entrar com uma ação. Repare, uma ação na justiça, no tribunal celestial. Quem nos ajuda é o Espírito Santo. E quem recebe essa ação judicial em mãos e leva até esse justo juiz é o nosso advogado, é o Senhor Jesus. Sim, é Jesus. Agora, nós temos um problema e levamos esse problema, seja ele o problema com filhos viciados, desemprego, uma enfermidade mortal, uma porta fechada, uma perseguição, alguém que tenta nos prejudicar, um emissário de Satanás, nós levamos então em oração. Só que essa oração não é qualquer oração. Ah, Senhor, sabe, eu quero, Senhor, muito bem, abençoa meu pai, minha mãe, obrigado, Jesus, boa noite, tchau. Não! É uma oração judicial. É uma oração específica. É uma oração onde você leva um determinado assunto, um determinado problema, uma situação insolúvel, e só quem pode te ajudar é esse justo juiz. Em meio a acusações, em meio a problemas, essa mulher chega então e vai diretamente ao juiz. Então naquela cidade havia essa mulher e ela se dirigia ao juiz continuamente. Ou seja, ela insistia. Um abraço, Mardoqueu. Ela insistia. Cibele, Deus abençoe. Andréia Abreu. Remblen, Deus abençoe. Jennifer. Márcio, Deus abençoe. Alexandre, Deus abençoe. Muito bem, é o pastor Alexandre. Que Deus abençoe. Olhe, gente, preste atenção aqui. Então havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente àquele juiz e suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou. Mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, e nem me importe com os homens, olha que arrogância, autossuficiente. Então era um juiz iníquo, era um juiz perverso, injusto. Embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhes justiça, para que não venha mais me importunar, ou me livrar logo dela. Vou dar a ela o que ela está pedindo. Então Jesus continuou: ouça o que diz o juiz injusto. Esse juiz aqui é injusto. O que eu estou vivendo na minha vida não é a justiça de Deus, pastor. Eu estou desempregada, endividado, estou doente, eu não sou feliz no amor, isso é justo? Foi o pecado adâmico que trouxe a desgraça para a terra, amaldiçoando essa terra. Mas o último Adão venceu o pecado e a morte. O último Adão, Jesus, ele adentrou aos céus, se assentou à direita de Deus.
E nós que estamos com Cristo, estamos assentados com Ele à direita de Deus. É um nível além da unção, é um nível da autoridade do crente. É um nível, sabe, da sua filiação no céu. Você é filho, herdeiro, co-herdeiro com Cristo Jesus, o nosso irmão mais velho, o nosso advogado, o nosso Salvador. E Deus, o nosso justo juiz. Então Jesus está ensinando aqui, olha, se esse juiz injusto fez justiça a essa mulher que importunava ele, vocês devem bombardear o céu com as suas orações judiciais. Porque, em outras palavras, Deus quer tanto nos abençoar que colocou o Espírito Santo para levar as palavras certas em oração, colocou Jesus como advogado e sumo sacerdote, e Deus é o nosso justo juiz. Agora, nós recebemos milagres pelo direito imerecido à salvação e podemos reinar em vida. Tudo é possível, o céu é o limite. Olha o que diz aqui. Mas finalmente disse a si mesmo, eu vou julgar logo a causa dessa mulher, está me aborrecendo. Vou fazer justiça. E Jesus disse, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Ora, nós somos escolhidos. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Olha o segredo, clamar dia e noite. Senhor, eu quero, Senhor, me dê. Como diz o Mateus 7,7, pedi, dai-se-vos-á, buscai, achareis, batei, abre-se-vos-á. Qualquer pessoa que pede, recebe, o que busca, encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. Mas você tem pedido coisas para a glória de Deus? É para a glória de Deus isso que você está pedindo? Você está sendo injustiçado e você leva isso a Deus, Senhor? Eu não aceito meu filho nessa situação. Eu não aceito maldição dentro de casa. Eu não aceito. Toda hora alguém adoece, quebra isso, quebra aquilo outro. Parece que eu coloco dinheiro no bolso furado. Senhor, eu não duro emprego algum. Senhor, ninguém consegue ficar na minha vida. Os meus relacionamentos não duram nem 7 meses. Está na hora de quebrar conexões antigas e fazer uma limpeza espiritual. E quando eu digo limpeza, é você renovar a sua aliança com Deus, se arrepender dos pecados, confessá-los e quebrar todo o pacto antigo. E levar a sua causa, tudo o que está acontecendo na sua vida, essa injustiça no setor de trabalho, essa falta de reconhecimento, você pegar tudo isso e você levar a Deus, ao justo juiz, em oração continuamente, insistentemente. Você fazer como essa mulher. E Jesus disse, será que Deus, se um homem pecador injusto atendeu uma mulher que não tinha tanto valor na sociedade da época, imagine o que Deus fará, sendo Ele o justo juiz. Se você pedir, insistir e não desanimar em oração. O Senhor disse, ouçam o que diz esse juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo esperar? Minha bênção não chega. Jesus disse, eu digo a vocês, Ele fará justiça e depressa. Depressa. Meu Deus. Contudo, Jesus pergunta, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Qual é o segredo? É a fé.
é você saber que você tem enfrentado esses problemas. Não é justo. Quem pecou foi Adão e Eva. Jesus venceu o pecado. E eu não aceito essa maldição, essa conexão com o pecado na minha vida. Então eu vou purificar a minha vida. Espírito Santo me ajuda. Todo pecado de estimação, pecados secretos, eu confesso. Se os meus filhos pecaram, perdoa os meus filhos. Se meus antepassados pecaram, meus pais, meus tátaras, Senhor, eu peço perdão por eles. Eu não posso alterar o destino deles na eternidade, mas eu peço perdão por aquilo que eles fizeram. Eu peço perdão por aquilo que Adão e Eva fizeram. Eu peço perdão por aquilo que o povo de Israel fizeram. Ontem nós falamos sobre isso. O pecado de Acã. Deus não disse Acã pecou. Deus disse Josué, vocês pecaram. O povo de Israel pecou. Daniel não pecou e foi para o cativeiro. José não pecou e foi para uma vida de escravatura no Egito. Então é preciso confessar os pecados, pedir perdão a Deus, quebrar pactos antigos, se livrar, fazer uma limpeza de tudo aquilo que desagrada ao Senhor e levar ao tribunal de Deus a sua causa. Em oração, oração constante, oração, fervorosa, perseverante e não esmorecer. Você não está vendo nada agora acontecer. Mas Jesus está dizendo, se você permanecer orando essa oração judicial, o justo juiz, que é o meu Pai, te dará a vitória. É o que diz aqui, é o que está dizendo aqui, a palavra do Senhor. Se você insistir e não esmorecer, você receberá a vitória. É um direito, é a justiça de Deus sendo feita. Aí vai além da unção. Porque a unção que você recebe hoje não serve para amanhã, você tem que buscar mais unção para amanhã. Todo dia você tem que buscar uma nova unção. Porque você recebeu uma unção ontem, mas Deus tem um óleo fresco, uma unção nova hoje. Agora, isso aqui vai além da unção. Isso te coloca na cadeira de autoridade, no nível de autoridade espiritual. E aí, você passa a ser uma carta viva na terra. Você passa a ser uma carta viva. Aonde você vai, a presença de Deus está em você, impregnada. Sabe? Você carrega consigo, como um vaso, a presença de Deus. Você é a autoridade de Deus. A autoridade. Quando você chega no ambiente, o ambiente muda. Os demônios sabem quem é você. Sabem que não pode lhe tocar. E aqui, para encerrar por hoje, 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são um povo escolhido, reino de sacerdotes. Eu sou um sacerdote. Você é um sacerdote. Você, mulher de Deus, homem de Deus, fazemos parte de um reino de sacerdotes. Qual é a função do sacerdote? Intercessão. Nação santa. Veja que inclui a nação. Propriedade exclusiva de Deus. Propriedade, você é propriedade exclusiva de quem? De Deus. Olha só. Assim vocês podem mostrar para as pessoas lá fora como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus vai nos abençoar tanto que as pessoas vão dizer, vale a pena servir a esse Deus. Vale a pena ser fiel a Deus. Olha, aquela mulher ora e Deus atende. Olha, aquele homem ora e Deus atende. Vale a pena servir ao Senhor. É o que está dizendo aqui.
É o que a palavra de Deus está dizendo. A oração judicial é o tema de hoje. Leve esta causa que você tem, esse problema que você está enfrentando, ao trono, ao tribunal de Deus. Você não vai só, você vai com o seu advogado. Naquela hora você não precisa se preocupar com o que você vai falar. O Espírito Santo fala através da oração. E você será justificado. Sairá, daquele local, do lugar da oração, com a bênção que você pediu a Deus. Deus abençoe a sua vida, Pai. Muito obrigado, Pai. Eu oro a oração judicial. E apresentamos a Ti, Senhor, agora, nossas causas. Apresentamos cada problema que surgiu, cada situação, com filhos, casamento, vida sentimental, saúde. Não aceitamos as imposições do diabo, as injustiças deste mundo, as trevas. Desemprego é treva, passar fome é treva, não ter dinheiro para pagar as contas é treva, filhos nas drogas é treva, problemas no casamento é treva, divórcio, separação, brigas, brigaiada dentro de casa, confusão, isso é treva. Senhor, não aceitamos a miséria, não aceitamos a derrota, não aceitamos que o diabo venha cirandar na nossa vida, venha tocar na nossa vida, nos nossos filhos. Não, Senhor! Nós clamamos aos céus, acionamos o justo juiz, envia os teus anjos para prender os demônios agora. Eles são infratores, eles são ladrões, são assassinos, são mentirosos. Sim, Pai, a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. O Senhor levou na cruz do Calvário as doenças. Não é justo que o câncer venha matar essa pessoa, a leucemia. Não é justo que essa pessoa, ela venha sofrer com problemas cardíacos, tumores, nódulos, seja qual for a doença, cegueira. Ah, meu Pai, estende a tua mão, justo juiz, em nome de Jesus. A tua palavra diz que nós vamos comer fartamente e vamos ter fartura de ouro e prata e sobrará. Pai, nós acionamos agora a tua justiça, justo juiz, em nome de Jesus, Senhor. Pai, nós erramos e pecamos. O teu povo, o povo brasileiro, a igreja brasileira, nós oramos por nossas autoridades políticas, civis, militares, religiosas. Oramos pelos teus ministros. Ah, Pai, perdoa-nos, Pai. Perdoa Israel. Perdoa a igreja no Brasil e no mundo. Nos perdoa, Senhor. Perdoa nossos antepassados. Sim, meu Pai. Cobre-nos no sangue do Cordeiro. Faz justiça em nossas vidas agora. Abre esta porta de emprego para esse pai de família. Esse que está à beira da falência. Esse que está doente. Meu Deus, esse que os demônios estão ali no meio do casal, colocando esfriamento. Essa mulher que não tem mais prazer com o marido. Esse homem que não tem mais prazer com a esposa. Não tem mais a alegria, meu Deus, no casamento. Meu Deus, esses filhos que se encontram enveredados no submundo do crime, das drogas, da marginalidade. Senhor, vem agora, envia os teus anjos para prender, para amarrar, com correntes, com cadeias, meu Deus, celestiais, os demônios, os anjos caídos que tramam, que nos atacam, Pai. Nós recebemos agora a tua armadura, o cinto da verdade, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da justiça. Nossos pés estão calçados com a preparação do Evangelho da paz. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas, Senhor, pedimos agora que o Senhor envie
meu Deus, a polícia do céu. Sim, para prender os demônios. Sim, Pai, venha com a tua intervenção divina. Envia soldados com espada de fogo, com algemas de fogo, para algemar os demônios que estão agora trancando os caminhos, que estão agora fechando portas, que estão agora atacando nossos filhos, nossos netos. Não aceitamos essa injustiça. Queremos a justiça divina. Queremos a ação do céu. Ah, meu Pai, esse trabalhador, meu Deus, essa pessoa que tem uma causa na justiça, essa pessoa, meu Deus, que está agora no hospital do câncer, esse que está sofrendo, meu Pai, foi preso injustamente. Senhor, venha com a tua providência, meu Pai. Nós acionamos a justiça celestial. Eu entro agora diante do trono da graça e apresento o meu corpo, meu Deus, coberto do sangue, no sangue de Jesus Cristo. Espírito Santo, o Senhor está intercedendo pela tua igreja agora, por todos nós. Jesus, o Senhor está mostrando as provas que a cédula contra nós foi rasgada, que não devemos nada ao nosso adversário. Então as brechas estão fechadas, as portas estão fechadas. Sim, Satanás, fora! Retire a mão, retire a mão do meu povo agora, retire a mão da minha família. Ore, igreja, ore, retire a mão, retire, saia desta casa, saia desta empresa, saia desse ambiente, saia agora desse corpo, desta mente. Onde você poderia se esconder, espírito mau, além da presença de Deus? Onde você poderia se esconder, espírito mau, além da presença do Espírito Santo? Eu comando agora, fora. Fora desse casamento, fora, deixe o meu povo ir, deixe o meu povo ir, no poderoso nome de Jesus, eu te declaro livre, free, in the name of the Lord Jesus, free, aleluia, aleluia, glória a Deus, receba a tua vitória, receba o teu lugar de direito, além da unção, se assente na cadeira da autoridade, no trono da autoridade, juntamente com Cristo, reine na terra em vida, você é uma princesa, você é um príncipe de Deus na terra, no poderoso nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Toma mais de mim, dá-me mais de ti. Preenche-me, Pai. Em nome de Jesus, preenche-me, Pai. Obrigado, Jesus. Agradeça. Sim, você está em paz, você está livre. Você foi justificado pela fé. A distância não é uma barreira para o poder do Espírito Santo. Não importa o meio que você está usando para se conectar a essa transmissão. A distância não é um impedimento. A distância não é uma barreira para o poder do Espírito Santo. A bênção do Senhor. Você confessou os pecados, se arrependeu, você foi justificado, você tem o direito de viver a bênção do Senhor. Em nome de Jesus, você é a bênção do Senhor. Você é sacerdote do Senhor. É carvalho de justiça, plantado pelo Senhor para a glória dele. Viva para a glória dele. Diga: eu recebo, eu creio. Em nome de Jesus, glória a Deus. Amém.
Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, mas não prevalecerão, mas não prevalecerão.